fazer essa qualificação. Então, eu fui lá, coletei esses dados, eu sei agora o que que eu vou perguntar em cada fase, tenho isso bem certinho. Então, o que que a gente faz? Para a gente fazer essa qualificação, então a gente tem que ter qual é o funil de vendas que nós vamos seguir, né? Como eu falei, a gente segue aqui na Mulheres de Performance o do Winning by Design, vocês podem seguir outras metodologias. A gente até tem um post também no nosso blog falando de tipos diferentes de funis. Então, vocês estabelecem, pessoal, o processo agora é esse, a gente vai seguir esse funil. Perfeito. A equipe de marketing, a equipe comercial está alinhada, revenue, enfim, todo mundo que está dentro desse processo sabe exatamente como ele está se dando, né? Qual é o foco aí de todas as ações. E aí a gente tem também a questão de estruturar um perfil ideal de cliente. Então, por mais assim, mas eu não quero excluir ninguém. Tudo bem, mas a gente tem um foco, né? Eu sempre brinco assim, eu uso muito um tênis específico que é de adolescente. Então, eu não sou mais adolescente, mas eu continuo querendo aquilo para mim. Eu continuo querendo aquela imagem, aquilo continua me atraindo, falando com pessoas mais jovens. Então, é isso. A gente precisa entender quem é o cliente ideal. Como que as pessoas que buscam esse produto, buscam essa solução, como elas querem resolver isso, ou como elas querem se sentir parte disso, né? Qual é o valor agregado que a gente tem com essa marca. E é bem difícil, né, a gente fazer esse exercício. Tem muitas técnicas que nos ajudam, né, a definir esse cliente ideal, esse ICP, né? E até daqui a pouco mapear o que já está sendo, quem já está comprando da marca, né? Muitas vezes, assim, esse cliente, ele já... Existe um padrão, né? Eu tenho muito perfil de cliente que compra de mim. Bom, quem sabe a gente começa a trabalhar por ali, né? Claro, pensando muito, né? É um exemplo bem amplo, assim. Mas o interessante é a gente saber o público que se identifica mais com a marca, né? E é o público que vai ter mais chance de comprar ali o nosso produto, né? Isso aí. Bom, definimos então esse público, a gente precisa ter esses critérios, né? Quais são as perguntas que vão qualificar ou desqualificar? Então, se a pessoa me responde, por exemplo, que ela tem um cargo específico, que ela tem, enfim, itens específicos, eu desqualifico ela por isso, né? Se eu vendo B2B, a pessoa me diz que é estudante, ela já é desqualificada. Então, é importante ter esses itens que, beleza, para quem responder esse ponto, a minha solução acaba não servindo, ou então é um público que acaba não comprando por algum motivo, vocês já conseguem deixar esse perfil com o fim da fila, né? A gente não vai adiantar o processo de vendas com esse perfil. Um exemplo de fazer isso é a gente colocar no formulário, sempre que tiver as opções, colocar o cargo que a gente não é o nosso foco, né? Então, não vamos atender esse público, não é a nossa prioridade de atendimento, né? Vamos pensar mais nesse sentido, assim. Então, a gente sempre que colocar os campos que a gente falou lá no início de, quais campos a gente pergunta, né, para essa pessoa, independente ali da fase que ela tá, a gente vai perguntar alguma coisa. Quando a gente tiver opções desses campos que são bem de qualificação desse lead, a gente já coloca ali o campo que desqualifica ele. Então, é bem importante isso. Então, muitas vezes tem formulários que a gente só traz campos que a gente qualifica e coloca aquele opção outros, né? E aí a gente fica assim, tá, mas como que eu desqualifico aqui? Né? Como que a gente vai usar essa regra ali? Para automatizar essa questão dos leads, a gente precisa ter um campo de desqualificação, né? Então, a gente precisa ter esse campo aí dentro das nossas seleções. Então, principalmente nesses campos que qualificam, a gente tem que ter uma opção de desqualificação, né? Caso ele apresente cargos, por exemplo, eu não quero atender um cargo específico que não faz nenhum sentido, mas ele acaba vindo muito. Então, já vamos colocar ele como né, internamente a gente já vai classificar como desqualificado e depois a gente pode trabalhar por e-mail de outra forma, né? Ou com novidades, news, mas a gente não vai encaminhar esse contato para o time comercial. Então, a gente consegue tirar ele dos esforços do nosso time. Isso, e isso também é otimizar o processo, né? Porque aí eu tenho um time focado naquele público que realmente interessa, que realmente tem o perfil, consigo fazer essa pré-qualificação de uma forma mais automatizada e deixar que todo o processo fique mais eficiente, né? Eu não vou perder tempo
com realmente pessoas que não têm o perfil para minha solução. E aqui a gente tem também uma questão de cruzar esses dados do perfil, do que a pessoa respondeu, né, das informações dela, com o engajamento dela nos materiais. Então, se ela se cadastrou para ver uma live, se ela acessou uma pesquisa, se ela acessou um e-book, se ela quer saber da feature nova do projeto de vocês, enfim. Se a pessoa está mais engajada, vai chegar um momento que ela está tão engajada, que ela já viu tanta coisa, que ela pode estar super pronta para receber um contato comercial e quando vê aquilo ali vai funcionar, vai andar, vai para frente ali no time. Então a gente consegue também organizar melhor esse momento em que o comercial vai entrar em ação. Até é muito comum, né? O time comercial daqui a pouco ir lá e chamar uma pessoa que, tipo, baixou um e-book de topo de funil, ela nem estava pronta para aquele momento, sei lá. Até se assusta, né? Então, assim, é muito importante a gente saber o momento que a pessoa tá. Então, isso que a gente está falando aqui é basicamente a gente identificar o perfil dessa pessoa e o momento que ela tá. E o momento diz muito do que ela tá, de como ela tá interagindo com a nossa marca. Então, aqui a gente vai trazer para vocês como vocês fazem essa classificação. Então, agora é a próxima etapa. Mas é bem para a gente poder explicar o que a gente está falando aqui. É a forma que a gente tem de direcionar os nossos esforços da melhor forma. Para isso, a gente precisa automatizar esse processo, né? E para isso, a gente precisa ter uma etapa que não é operacional ali, né? Que é muito de pensar e organizar isso. Bem estratégica. Quando a gente automatiza essa passagem para o comercial de uma forma mais processo mesmo, né? ferramenta, inteligência, a gente libera as pessoas para fazer o que elas têm que fazer de melhor, né? Que é pensar nas ações. A gente defende muito esse processo de deixar a equipe livre, mais livre possível, para conseguir pensar nos problemas que a empresa tem que resolver, para conseguir pensar nos problemas dos clientes. E a gente ter também uma medição do que está acontecendo dentro de cada fase. Então, qual que é a minha conversão de topo para o e-mail? Qual que é a minha conversão de e-mail para o fim? Como é que eu estou perdendo clientes, né? Qual que é a minha taxa ali de abandono da minha solução? Então, todos esses pontos serem medidos é importante para a gente entender. A gente está no caminho certo? A gente está de acordo com o benchmarking de outras empresas ou não? A gente precisa realmente mexer na estratégia, mudar algumas coisas para conseguir chegar numa média de mercado dentro daquela taxa. Então, essa parte dos dados, a gente é completamente apaixonada, né, por isso, porque justamente nos guia de se isso aqui tá bom, se isso não tá bom, onde que a gente mexe primeiro, né? Onde que a gente coloca os nossos esforços para aquilo ali realmente funcionar de uma forma muito melhor.